Oi, gente. Hoje eu quero fazer um vídeo para discutir um tema muito sério, muito polêmico, difícil, que é o tema do aborto, não é? Teve uma ocasião da discussão do STF e eu gostaria de apresentar algumas coisas, mas esse não vai ser meu único vídeo sobre o assunto. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, um canal que discute principalmente política, mas também ciência e filosofia. Eu tenho uma sessão de diálogos com entrevistas, inclusive devo entrevistar pessoas ligadas a esse tema. E no Filosofia Popular, toda sexta-feira eu discuto filmes e séries do ponto de vista político e filosófico. Bem, eu abri dizendo que esse é um tema muito difícil, e ele é não só pelas implicações sociais, religiosas, que existem em volta dele, mas ele é um tema difícil porque com certeza vocês vão encontrar pessoas na vida de vocês que são apaixonados por uma posição ou pela outra. E eu acho que, em geral, essas pessoas não estão pensando sobre o fato de que existe um grande problema na questão da discussão do aborto, que é a noção de equilíbrio de dois direitos e a concorrência entre eles. Existe o direito da mulher e do controle do seu próprio corpo e o direito daquele que ainda não nasceu, o projeto de vida, o feto, chame como quiser. E qualquer opção que você tenha ou qualquer posição que você tenha nessa questão, necessariamente, se você se coloca do lado de um, você vai retirar um pouco do outro. Por exemplo, se você disser que o direito do feto é máximo e sob nenhuma hipótese pode acontecer o aborto, aí você vai se colocar na posição que alguns evangélicos se colocam, não todos, obviamente, mas alguns que dizem que, mesmo em caso de estupro, a mulher não deve ter direito ao aborto. Porque o feto não tem culpa. Né? E aí você está violentando a mulher uma segunda vez, dizendo que ela tem que levar aquela gestação até o final, mesmo ela tendo sido gerada por um evento traumatizante, violento, hediondo, como é o estupro. Por um outro lado, se você diz que o aborto deve ser totalmente legal em qualquer circunstância, você colocaria o aborto depois das 12 primeiras semanas, onde já existe atividade cerebral nos fetos, enfim, onde há realmente o caminho da formação para uma vida ali, e chegaria a um ponto onde ficaria altamente discutível do ponto de vista ético e moral, aquela atitude. E além de implicar, dependendo de quando for realizado, em riscos para a vida da mulher e tudo mais. Uma série de questões aí. Isso significa que, qualquer que seja a sua posição, a primeira coisa que eu convidaria você a fazer é tentar ser generoso com aqueles que discordam de você. Não usar essa questão em particular como um cavalo de batalha através da qual você vai dizer: ah, você discorda de mim nisso, não falo mais, vou te excluir do Facebook. Que virou muito comum no nosso tempo aqui polarizado, de que a gente não consegue nem mais conversar com as pessoas que divergem da gente. A primeira coisa que a gente faz não eu, obviamente, eu não saio excluindo ninguém, mas essa coisa de não quero nem ouvir o que você tem a dizer, não quero ouvir seus argumentos, não quero nem compreender como é que sua mente pensa e por que você chegou à conclusão que você chegou. Infelizmente, é assim que a gente tem lidado com quase todas as questões. E isso é muito infeliz. E se existem outras questões que a minha paciência, digamos assim, é menor, como por exemplo, negadores de aquecimento global, eu chamo logo de conspiracionistas e tal, isso se deve ao fato de que a imensa maioria dos cientistas concordam que existe mudança climática. Enfim, quando há quando existem evidências tão robustas e quando a gente está discutindo não mais sobre diferenças de posicionamento sobre o que é vida, o que não é vida e tal, mas sobre a realidade, aí a minha paciência diminui. Assim como a minha paciência diminui quando a gente está discutindo sobre coisas que ou em benefício de grandes corporações privadas, elites econômicas, uma minoria, um oligopólio da sociedade, ou a classe trabalhadora, a maioria da população. Aí eu tendo a ser mais impaciente, mais duro. Mesmo assim, não saio excluindo ninguém. Mas há uma diferença. No caso do aborto, eu acho que entra naquelas questões que nós devemos ser mais tolerantes. Só para comparar com a questão do casamento gay, no casamento gay, ninguém perde direito.
Quer dizer, o fato dos gays poderem casar, ninguém deixou de poder casar. Então, foi uma coisa resolvida pelo Supremo e bola pra frente. Quer dizer, não resolveu a homofobia, o desprezo aos gays, o preconceito contra os gays e todas essas coisas, que ainda são problemas para serem enfrentados, mas não há essa disputa entre direitos que existe na questão do aborto. Então, com essa ressalva importante, já bem estabelecida, eu gostaria de convidar vocês a pensar algumas coisas. A primeira coisa que eu gostaria de pensar é que se vocês acham realmente que alguém quer que mulheres abortem. Porque mesmo aqueles que defendem a legalização, me parece absolutamente evidente, não querem que as mulheres abortem. Defendem prevenção, defendem planejamento familiar. Essa é uma defesa comum a praticamente todos, não é? Sejam de esquerda, de direita, não tem ninguém defendendo que eu conheça, pessoalmente. Talvez exista uma aberração da humanidade aí. Mas, em geral, as pessoas não defendem querem que as mulheres abortem. O que se defende uma parcela defende a legalização. Então, já que todo mundo quer reduzir abortos, eu gostaria de convidar vocês a refletirem sobre a comparação entre uma situação que vocês têm boa imaginação, eu sei que vocês vão ser incapazes de imaginar comigo, que uma mulher de classe média baixa ou pobre, principalmente as mulheres mais pobres, não é? Resolve abortar porque tem uma gravidez indesejada na adolescência. Com 17 anos de idade, 16 anos de idade, ou até menos, engravidou. E quer abortar logo no início. Não é? Se ela fosse de classe média alta, não vamos nos iludir aqui, todos nós sabemos que ela teria atendimento numa clínica de altíssima qualidade, ninguém ia ficar sabendo do que está acontecendo. Não é? Então o aborto, ele, de certa forma, é uma questão de classe social, porque quando você tem dinheiro e você quer, e você conhece as pessoas, você faz e ninguém fica sabendo, não é? Mas vamos voltar ao nosso exemplo de uma mulher de origem mais pobre, que não teve informação adequada, que muitas vezes que vive numa cultura de hipersexualização, ou seja, as pessoas são profundamente estimuladas à sexualidade muito cedo, não é? Todas essas coisas, enfim, faz parte da cultura brasileira isso, né? E boa parte da cultura ocidental também. E aí vamos imaginar dois cenários. Um, que ela vai ser atendida no SUS, o outro que ela vai ser atendida numa clínica clandestina para realização desse tipo de aborto. Quando ela for atendida na clínica clandestina, eu quero perguntar para vocês e quero que vocês sejam sinceros na resposta para mim. Vocês acham que uma clínica clandestina que está realizando uma atividade ilegal vai informar essa mulher dos riscos psicológicos de realizar o aborto? Dos riscos físicos de realizar o aborto? Pense um pouquinho. A clínica clandestina vai informar? Agora vamos colocar, se fosse pelo SUS. Pelo SUS, nós poderíamos colocar como parte do protocolo dela realizar, ela declarar por que ela quer realizar e passar um bom tempo informando ela de todos os riscos existentes. Não é? No outro lado, na clínica clandestina, a probabilidade disso, acho que vocês vão concordar comigo, é extremamente baixa. E existe um outro fator. Enquanto no SUS o interesse não seria de realizar necessariamente o procedimento, mas sim ter um processo gradual, na clínica clandestina, quando a mulher entra lá, provavelmente ela está querendo ser convencida o mais rápido possível a realizar o procedimento. Por quê? Porque o lucro da clínica está em jogo. O lucro da clínica está em jogo. Ela quer ganhar dinheiro. Ela não está ali fazendo as coisas porque acredita no direito das pessoas a terem acesso a serviço de saúde, não. E, além da baixa qualidade, e a gente sabe que muitas mulheres que realizam abortos ilegais vão parar no Sistema Único de Saúde e acabam custando muito mais do que custariam se o procedimento fosse feito no SUS. Por quê? Porque, como foi feito num lugar enfim, sem as condições adequadas, e aí se chama o SAMU, ou a mulher levada para lá, e
nossa lei obriga, e a lei na maioria dos países, na emergência, mesmo nos países onde a saúde é privatizada, na emergência você tem que atender. Se a pessoa estiver perto de morrer, você tem que atender. Se houver risco de vida. Em muitos casos, há risco de vida. E então as mulheres são atendidas e os custos são elevadíssimos para o Sistema Único de Saúde. Então, para dar a oportunidade da mulher desistir e ser informada dos riscos, seria mais lógico o sistema legal do que proibir. Mas aí você poderia argumentar, mas isso vai incentivar, isso vai fazer com que, vai normalizar o ato do aborto. Esse risco existe, é verdade. Esse argumento você só vai saber o que é que vai funcionar melhor fazendo a experiência. Né? A experiência de ser proibido, de termos muitas clínicas clandestinas e dos altíssimos custos no SUS das mulheres que vão de abortos mal feitos para lá, nós já conhecemos. Como seria se fosse legalizado? Os problemas, as vantagens, nós não sabemos. Porque o Brasil ainda não fez essa experiência. Inclusive, algum político um pouco mais brilhante poderia defender que algum estado realizasse isso antes dos outros para fazer como uma experiência. Mas o problema do Brasil é que os estados são muito diferentes, inclusive na capacidade do sistema de saúde, e talvez a experiência só fosse válida para aquele estado. Seria difícil você imaginar o que é que aconteceria em outros estados. Percebam como a questão é complexa. Mas voltando ao nosso exemplo. Então, se nós levarmos para o SUS, nós temos, primeira coisa, possibilidade de informar dos riscos psicológicos e dos riscos físicos. Coisa que não vai acontecer na clínica. Mas existem algumas outras coisas que a gente poderia fazer. Sabe o que é? Nós poderíamos ter mecanismos, uma vez legalizado, para reduzir. Ou seja, se a mulher vai realizar esse procedimento dentro do SUS, ela obrigatoriamente tem que passar depois por um curso relativo a planejamento familiar, relativo a ter acesso a contraceptivos, conhecer o funcionamento, seria obrigatório para poder participar. Olha que ideia boa, será que... Né? Não parece tão difícil assim. Outra coisa, se a mulher, depois de passar por tudo isso, ainda tivesse que fazer aparecesse querendo fazer um segundo aborto, nós poderíamos criar uma regra que, nesse caso, ela tem que pagar todos os custos da operação. Não seria mais de graça. Não seria mais financiado pelo SUS. Seria uma forma de pressionar ela a ter prestado atenção naquele primeiro curso lá, porque agora ela recebeu as informações. Existe uma série de coisas que a gente pode fazer. Querem ver uma outra ideia curiosa? As igrejas, normalmente o setor mais religioso, embora não exista oposição ao aborto apenas por uma dimensão religiosa, mas o setor religioso é quem faz a oposição mais virulenta à legalização. Sabe uma coisa que as igrejas poderiam fazer? O que eu chamaria de adoção solidária. O que seria adoção solidária? Seria um programa financiado pelas igrejas, elas são tão interessadas, então elas dariam dinheiro. E esse programa seria oferecido para mulheres que estão querendo fazer o aborto e dizer, olha, se você não fizer o aborto, você vai ter aqui um recurso que vem de um financiamento participativo aí da sociedade civil que não quer que você faça, e esse recurso vai permitir que você se alimente com qualidade, você viva uma vida um pouquinho melhor, mas ele te obriga a adotar. E você vai assinar uma papelada aqui e você vai entregar o seu bebê para adoção. Então você não vai abortar, você vai ter esse benefício e você se compromete a fazer o curso para não engravidar, ter uma gravidez indesejada novamente e tudo mais. E esse programa poderia ter conexão com vários setores da sociedade de pessoas que querem adotar, e existem essas pessoas que querem adotar, principalmente bebês, né? E a elas interessaria saber que essas mulheres estavam se alimentando bem e sendo bem cuidadas, porque nós já sabemos, do ponto de vista científico, isso não há mais dúvida, que quando uma mulher tem subnutrição e se alimenta mal durante a gravidez, ela produz no feto, no futuro bebê, limitações intelectuais. Ou seja, nós temos evidências científicas hoje robustas que pobreza produz... pobreza extrema produz não só mortalidade infantil, mas produz limitações intelectuais nas gerações seguintes. Quando as mulheres não se alimentam bem, quando estão grávidas,
os bebês nascem com dificuldade de aprendizado, né? Aquela criança vai ter dificuldade de aprendizado por causa disso. Então interessa a quem quer que o bebê, em vez de ser abortado, seja dado para adoção, que haja esse tipo de financiamento. E ninguém melhor do que as igrejas para realizar esse financiamento, não é? Já que não apenas igrejas, outras organizações que têm interesse em relação a isso poderiam criar o programa Adoção Solidária. Estou aqui sugerindo a criação do programa. Mas enfim, todos esses mecanismos e outros que a gente pode pensar em coletivamente, vocês podem sugerir, a gente poderia pensar, seriam voltados sempre para a redução do aborto. Mas, diante do fato de que muitas mulheres morrem em clínicas particulares e tem gente ganhando dinheiro explorando essas mulheres pobres, eu tendo, por solidariedade a elas, querer ajudá-las. Porque eu tenho uma tendência, é uma coisa minha mesmo, de me solidarizar com elas em primeiro lugar. Tem uma parte de mim que quer ser solidário também ao feto. E justamente porque eu quero menos abortos, eu acho que a única solução a longo prazo, por mais paradoxal que possa parecer para algumas pessoas, é você trazer essas mulheres para dentro do sistema de saúde, aonde elas serão acolhidas, aonde haverá informação, aonde haverá, enfim, mecanismos para dar a elas outras opções, a não ser não apenas o aborto. Por exemplo, quando você traz ela para o sistema, você fala da adoção solidária, que foi o que eu sugeri aqui, mas você pode criar um outro sistema, além da adoção solidária, que favoreça isso. E você estabelecer, por exemplo, que a adoção solidária só seria válida para a primeira gravidez indesejada. O que bloquearia, por exemplo, mulheres querendo engravidar depois para receber o benefício. Ou seja, só a primeira gravidez indesejada a mulher poderia participar desse sistema. E aí algumas pessoas pensam, pô, mas aí muitas mulheres vão ter a primeira gravidez indesejada para participar por causa da pobreza. É possível que isso aconteça. Só que pensem assim, muitos casais que não podem ter filhos terão um bebê saudável. Será que isso não vale a pena? Porque todas as que participarem desse processo vão estar dando bebês saudáveis para casais que não podem tê-los. Será que é tão ruim? E o Estado não está gastando dinheiro nenhum, porque, eu repito, seria um processo financiado pela sociedade civil. Né? E nós temos que trabalhar com ideias assim. Eu sou favorável à legalização também me baseando na experiência de outros países. Né? Estados Unidos, nos países europeus. Os países que legalizaram têm dados mostrando, e uma minha entrevistada, minha Grace, que vocês vão conhecer, que eu devo entrevistar em breve, ela vai trazer. Eu não quero, inclusive, discutir esses dados, porque ninguém é mais bem informado sobre isso que eu conheça do que Grace. Então eu acho melhor ela trazer esses dados para vocês. Mas os países que realizaram isso, uma das primeiras coisas que aconteceu foi que mulheres pararam de morrer. Né? Essa é a primeira coisa fundamental. Agora, em última análise, eu quero dizer uma coisa. Em última análise, essa decisão deve sim ser via plebiscito. Deve ser uma decisão popular. Mas eu não acho que nós devemos submeter a decisão popular sem antes ter uma ampla discussão das diferentes implicações desse tema. E o reconhecimento de sua complexidade e o reconhecimento que nós não devemos nos ofender, nos atacar por termos diferentes posições. Eu converso com pessoas que têm diferentes posições do que eu, e nesse tema é o tipo do tema que eu entendo o que você está falando e não acho um absurdo que você defenda o que você defende. Será que é tão difícil fazer isso? Para muitas pessoas parece que é. Eu sugiro que não seja. Nesses temas que existe essa disputa, contradição entre diferentes direitos e que não temos uma solução ótima. Reparem, qualquer solução que a gente implantar, seja atual ou uma outra, de qualquer país que aplicou, esse é um dos casos que nós não teremos certeza absoluta que nós estamos fazendo melhor. Por exemplo, se nós
legalizássemos e viessem estatísticas dizendo, pelo menos nenhuma mulher ou quase nenhuma mulher morreu mais com esse tipo de procedimento. E antes o número de mulheres mortas era altíssimo, e vinha com número, né? Mas aí alguém poderia trazer um número. Mas os abortos legais foram tantos e a estimativa de abortos legais era tanto e houve um aumento no número de abortos. Repare, nós nunca teríamos certeza absoluta que nós estamos fazendo melhor. Diante disso, nós temos que fundamentalmente respeitar as pessoas que têm posições diferentes de nós em relação a essa questão. Nós temos que mostrar generosidade, humildade diante da questão e não arrogância, autoritarismo, dizer que queremos impor. Eu sou sincero com vocês, se houvesse um longo debate na sociedade brasileira, as evidências fossem mostradas de ambos os lados, os argumentos forem mostrados de ambos os lados, e a sociedade dissesse, vamos manter o sistema como ele está, eu não concordaria, mas eu respeitaria a decisão. Eu respeitaria a decisão tranquilamente. E iria examinar com cuidado as evidências demonstradas para ver se eu mudo de ideia ou se eu vou tentar fazer as outras pessoas mudarem de ideia num futuro plebiscito. E assim deve ser a democracia. Né? Respeitar a decisão da maioria, mas respeitar também que a minoria tem o direito de tentar convencer e um dia se tornar maioria. Quem sabe um dia se tornar maioria. Esse é o processo verdadeiramente democrático que uma pessoa radicalmente democrática como eu defende. Mas enfim, gente, era isso mais ou menos o que eu tinha para falar. Eu não queria, nesse primeiro bloco, expor todos os argumentos, discutir tudo, tentar discutir tudo, embora o vídeo tenha ficado até longo, porque eu vou ter outros vídeos sobre esse assunto, e aí em cada um dos vídeos eu vou abordar outros aspectos, e eu quero fazer uma sessão de vídeos sobre temas polêmicos. Vou começar com aborto, mas futuramente vão ter outros temas, eu estou começando a programar isso aí, que vão ter convidados também. Como vocês sabem, eu tenho uma sessão de entrevistas, então os entrevistados normalmente eu pego para falar das suas especialidades, mas eu estou amadurecendo essa ideia de ter uma sessão na parte de diálogos para tratar de temas difíceis, de temas polêmicos e de temas importantes de forma mais concentrada, em vez de entrevistas amplas como as entrevistas que eu tenho feito. Até para ver como é que vocês respondem a isso. E depois vou querer a opinião de vocês e tal. Mas enfim, essa foi só uma primeira conversa. Espero que eu tenha estimulado vocês a serem respeitosos com os seus familiares que divergem de vocês, seja você a favor da criminalização do aborto ou a favor da legalização. Espero que vocês também reflitam sobre os diferentes argumentos dos dois lados e reconheçam que não é uma questão fácil, que não é uma questão que você diz assim, sei o que é certo e estou totalmente convicto e não tem problema nenhum com a minha posição. Eu acho que ter humildade de reconhecer que o outro lado tem dados e pode ter evidências que são interessantes e que devem ser levadas em conta, como as evidências, por exemplo, que mostram que ainda durante o período das 12 semanas existe um projeto de vida ali, que tem, enfim, tem vascularização e tal, que tem sido uma estratégia utilizada por aqueles que são a favor da criminalização, e a gente tem que levar esses argumentos em conta. Então, se os diferentes argumentos têm que ser levados em conta, e espero que com isso a gente amadureça o debate. E isso é fundamental para a democracia, né, para que a gente tenha esse processo de amadurecimento do debate. Tá certo? Então, gente, foi só um primeiro vídeo, futuramente vamos ter mais vídeos. E se vocês gostam do que eu faço aqui na Nova Máquina do Tempo, eu peço que vocês se inscrevam no canal, deem um like, compartilhem, que é muito importante para mim. Acho que todo mundo aqui no canal sabe que, pesando os prós e os contras, eu sou pela legalização do aborto, assim como fizeram países desenvolvidos como os nórdicos e tudo mais, mas eu sou uma pessoa aberta ao diálogo, não acho que essa é uma posição que a gente tenha que brigar por causa dela. Né? Eu acho que a gente tem que dialogar, tentar uns convencerem os outros e resolver democraticamente. Assim deve ser. Não é? Se o Supremo tiver uma definição, eu acho que aí vai ser um passo e aí vai ter questionamentos e tal, e vamos ver o que é que vai acontecer. Aí vai ser parte do acompanhamento da questão. Mas eu acho que, em última análise, essa deve ser uma decisão via plebiscito. E muita gente acha que isso, sem dúvida nenhuma, vai dar uma resposta conservadora. Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que quando você apresenta os dois lados e apresenta as evidências, a possibilidade se abre. Né? Na Argentina, temos o exemplo recente lá
participação importante em relação a esse tema. Enfim, e é um país bastante católico. Então, enfim, eu acho que é um importante debate que a gente deve fomentar. Tá certo então, gente? Um abraço e até a próxima.